Emerson Pansieri está chegando com notícias do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Um abraço para você. Bom dia, Pansi. Onde é que você tá, Pansi? Bom dia para você também, Cirilo. Um abraço para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes Itatiaia. Um abraço para os nossos comentaristas, para a Nação Celeste ligada na Rádio de Minas. Eu estou na porta da Toca da Raposa 2, João Vitor Cirilo, porque daqui a pouco vai ter aquela famosa apresentação, né? Aquela coletiva com o José Cifuentes. Cifu, é assim que ele já está sendo chamado aqui pelos companheiros da Toca da Raposa. É o apelido do Cifuentes. Cifuentes é muito longo, né? Muito comprido para falar, então Cifu. E aí eles estão já chamando ele assim. E o Vidalba, o Lucas Vidalba, jogador aqui do Cruzeiro também, zagueiro. O Vidalba, argentino que veio do Argentino Júniors. E o Cifuentes, José Cifuentes, que veio do futebol escocês do Rangers, e ele aqui sendo já também acionado. Os dois foram acionados no fim de semana nesse duelo pelo Campeonato Mineiro, que o Cruzeiro venceu o Pouso Alegre por 2-0, mas hoje vamos ter tempo para bater um papo com esses jogadores, explorar um pouco da carreira, da vida, o que eles esperam fazer com a camisa do Cruzeiro. E foram duas contratações que tiveram o aval do técnico Nicolás Larcamon. Tem o departamento de análise de desempenho? Tem o departamento, mas precisa ter o aval do treinador celeste. Lembrando que eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Com o Cruzeiro e Betfair, o jogo é outro. Agora eu chamo a atenção, Cirilo, 11h39. Tivemos uma entrevista muito legal ontem no Bastidores. Estava com o João Vitor Xavier, com a Nath Fiuza, com o Pio, e depois na mesa redonda também com a participação do nosso Oswaldo Reis, o Piquetito, e recebemos o Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, camisa 3, titular absoluto da posição, jogador que a cada dia que passa vai se identificando mais com a torcida, com o clube, e é um jogador que tem uma experiência de 27 anos já de passagens por futebol internacional, que isso agrega valor e agrega também para o trabalho dele na equipe celeste. Muito se diz sobre renovação, se vai ficar por mais tempo no Cruzeiro. Ele tem um contrato até o fim de 2024, então foram muitos assuntos com o jogador. Falou um pouco também de família, adaptação ao Cruzeiro no ano passado, e a gente vai reproduzir alguns trechos importantes aqui no Rádio Esportes. Inicialmente sobre esse esquema tático do Larcamon, que mudou um pouco a maneira do Marlon jogar para esta temporada. Legal, ele fala dessa questão até de colocar o time com 3 zagueiros, ou colocar o time com 2 zagueiros, mas ele ali do lado esquerdo também. É uma análise tática do jogador, e é importante quando o jogador explica isso, né? Porque essa parte da tática, às vezes deixa a cabeça do torcedor meio bugada, né? Meio confusa, e ele falando que pode ter então essas variações durante o jogo. Pode atuar como lateral, pode atuar como um defensor ali pelo lado esquerdo. São essas variações táticas que o Nicolás Larcamon vem implementando no Cruzeiro. Ele falou dessa concorrência aí, tem o próprio Kaique, jogador que se recupera de uma lesão aqui na Toca da Raposa. Deve estar pronto aí para a fase final também do Campeonato Mineiro. Então são situações que o jogador sabe que isso pode acontecer, essa concorrência sempre em um time de grandeza como o Cruzeiro. Outro assunto com ele, que ele pôde falar aqui na Itatiaia, em relação a essa concorrência, né? Essa concorrência, como lidar com essa concorrência aí nesse setor de campo, Marlon? E atenção você que está acompanhando a Itatiaia, torcedor do Cruzeiro, na expectativa por essa informação. A palavra importante do jogador sobre essa renovação. Muito tem falado, né? Vai renovar, tá difícil, tá complicado. Mas o mais importante é ouvir o jogador mesmo. Ele que vivencia toda essa história, porque tem a ver com a carreira dele, né? Com a vida dele. Então o Marlon, para falar aqui na Itatiaia, com exclusividade, como está a renovação de contrato, Marlon? A situação não está resolvida. A negociação ainda acontece, tem muita coisa ainda para andar, tem muito chão ainda para andar, muita estrada para caminhar para chegar a esse acordo, mas ele pode acontecer sim. Não dá para dizer que o Marlon está fora do Cruzeiro de forma alguma, não dá para dizer que o Marlon hoje é página fora de contexto do Cruzeiro, né? Não dá para dizer isso. É uma negociação que ainda envolve muita coisa, Cirilo, porque foi até essa pergunta que eu fiz para ele. Ele abriu mão de muita coisa para aceitar o projeto do Cruzeiro o ano passado. E quando eu falo muita coisa, tem a ver com parte salarial, din-din, capilé, dinheiro no bolso. Fez redução sim para vir para o Cruzeiro.
pelo que ele tinha de contrato na Turquia. Mas dá para chegar a um acordo, é um entendimento aqui dentro da Toca da Raposa, que é um jogador que não só tem uma entrega técnica dentro de campo, mas tem uma liderança, é um jogador hoje que reveza a braçadeira de capitão com Lucas Homero e Lucas Silva, então vamos esperar como que vai ser essa renovação de contrato para acontecer com o Marlon, que é a grande expectativa por parte do torcedor. Cirilo. Pô, Pansieri, quem quiser acompanhar essa entrevista especialíssima ontem, né, com o Marlon aqui na Itatiaia, acesse os canais do YouTube da Rádio de Minas, @Itatiaia Esporte em Especial, para acompanhar na íntegra, né, os programas de ontem, a mesa redonda, o bastidores. O Marlon conversou com a turma da Itatiaia e foi, de fato, uma entrevista esclarecedora em diversos aspectos. Léo Figueiredo, um abraço, bom dia, Léo. Bom dia, Cirilo, bom dia, Edu, bom dia a todos. O quão fundamental para o Cruzeiro de 2024 é o Marlon, Léo? Muito fundamental. O Marlon, se a gente pegar os números do William, que a gente elogia tanto aqui nesse início do campeonato, né, mineiro, e também pelos números que tiveram os dois no Campeonato Brasileiro do ano passado, mas focando uma comparação William e Marlon. O William tem 3 assistências, o Marlon tem 2. O William joga muito mais liberado para atacar do que o Marlon, e o Marlon tem assistências. O Marlon já fez até gol também, assim como o William. O Marlon tem números defensivos superiores aos do William. Ah, o Marlon é melhor que o William? Não estou entrando nessa comparação aqui. Eu estou dizendo que o Marlon é uma peça fundamental no Cruzeiro. Tão fundamental que, jogando como lateral, ele vai bem. Quando se posiciona como um zagueiro do lado esquerdo, também vai bem. Ele é um cara fundamental para o comandante do time, para o Larcamón. Então, se ele é fundamental para quem manda no time, ele é fundamental para o Cruzeiro esse ano. Tomara que essa renovação aconteça. É um bom jogador, um cara que pensa bem, que tem um QI ali acima do normal para o meio do futebol, tem uma boa leitura de jogo, sabe se colocar, tem um bom posicionamento perante o grupo. A gente vê vídeos dele conversando com o grupo. Outro dia saiu numa pré-eleição, ele dando aquela chamada na turma. Então, Cirilo, sendo bem sincero, não é um lateral de seleção brasileira, mas é um lateral com muito valor para o Cruzeiro, e se eu sou o Cruzeiro, já teria renovado com ele. Edu Panzi, um abraço, bom dia, Edu. Tudo bem, Cirilo? Um abraço para você, para o Léo, para quem tá ligado no Rádio Esportes. A importância do Marlon para essa temporada do Cruzeiro, de um novo trabalho técnico, e ele começa como titular da Raposa esse ano. Bom, Cirilo, acima de tudo, é um cara que tem a capacidade de se encaixar em mais de uma função dentro da ideia de jogo do técnico, né? O Larcamón conseguiu enxergar no Marlon o que talvez ele não tenha enxergado do outro lado no William. O William tem a capacidade de ser um ala, de atuar ofensivamente, mas não tem a capacidade, eu imagino, que o Marlon tem de fazer essa saída de 3, de se tornar um zagueiro quando o Cruzeiro tem a posse da bola, ficar ao lado dos outros 2 zagueiros de origem da equipe. É um cara que consegue fazer mais de uma função dentro de um único jogo, mais de uma função em determinada partida, de acordo com o que o adversário pode te oferecer de desconforto, ou o que você pode levar de desconforto ao adversário. Por exemplo, no jogo contra o Patrocinense, o Marlon começa como esse terceiro homem na saída de bola. Aos poucos o Larcamón vai observando que não tem essa necessidade de sair com 3, porque o Patrocinense marcava com apenas 1 na saída desses jogadores do Cruzeiro e solta o Marlon. E ele tem essa capacidade, esse entendimento, e é um cara que bate bem na bola, é bom finalizador, e o Léo citou, né? É uma liderança no elenco. É muito importante você ter lideranças, não apenas uma liderança, mas lideranças. E essa vontade que o Marlon demonstrou na entrevista ontem à Itatiaia, ao Bastidores, de permanecer, de renovar o contrato, eu acho que isso pesa demais. Pesa além do valor financeiro, do que outras equipes podem estar oferecendo. A vontade do atleta sempre pesa muito. E o Marlon demonstrou que a vontade dele é permanecer. Siga, Pansieri. E aí fica essa questão, né, pra gente acompanhar e trazer todas essas informações em relação a essa renovação do Marlon, a parte também importante, né, do jogador e de quem cuida da carreira dele. O empresário dele é o Marcelo Caran, e está conversando aí diretamente com o Pedro Martins sobre essa permanência do jogador. Ô Cirilo, outra questão, inclusive a gente está fazendo essa entrada ao vivo aqui da porta da Toca da Raposa na expectativa de entrar daqui a pouco para a coletiva. As nuvens estão ficando daquele jeito. Acho que daqui a pouco vai vir água aqui na Pampulha. Olha só,
Para a gente trazer uma informação também importante e eu fechar esse primeiro tempo do Cruzeiro, daqui a pouco tem mais no segundo tempo do time celeste, em relação ao volante Henrique Silva. Ele também estava naquele vídeo que tinha ali o João Pedro e o Fernando, né, que foram afastados, o Fernando indo para o sub-20, o João Pedro ainda numa situação incerta no time principal do Cruzeiro. Esse Henrique Silva é o Seninha, que estava disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né, nessa última edição, que o Cruzeiro foi finalista, perdeu para o Corinthians. Esse jogador também está treinando de forma separada, mas a informação que também está no nosso itatiaiaesporte.com.br. Voltamos à Toca da Raposa, lá está Emerson Pansieri. Fala, Pansi. Falo sim, Cirilo, porque a diretoria do Cruzeiro, além dos atacantes João Pedro e Fernando, também puniu o volante Henrique Silva, o Henrique Seninha, do Sub-20. E a nossa apuração aqui da Itatiaia, né? Eu tô nessa com o Pio, com o Thiago Reis também. O jogador das categorias de base teria participado da festa, né, que resultou naquele vazamento daquele vídeo e toda a repercussão que tomou no fim de semana, e por isso, segundo uma fonte nos contou, ele vai treinar de forma separada dos jogadores do Sub-20 do Cruzeiro. E por que eu toquei nesse assunto, viu, Cirilo? Porque ontem, nessa entrevista do Marlon, o Marlon foi questionado sobre esse detalhe em relação aos garotos, e ele falou, né, a gente sabe, eles reconheceram que erraram muito, além de terem errado com nossos companheiros, que precisávamos deles, eles erraram também com a instituição, com o clube, que é maior que qualquer jogador. A gente sabe o compromisso que a gente tem com o Cruzeiro, foi uma atitude muito bem tomada pelo Cruzeiro, são jogadores que, apesar de grande potencial, não são mais crianças. Palavras do Marlon, jogador que já foi base também quando começou a carreira, e ele disse que acredita que esses atletas vão crescer como profissional e como homens. Isso serve de mensagem para qualquer outro atleta entender que, se não tiver 1000% comprometido com o Cruzeiro, não vai ter espaço. Foram as palavras então do Marlon em relação a toda essa polêmica que teve aí no fim de semana em relação a esses garotos. O Sub-20 então recebendo o Fernando, o Henrique Silva também vai fazer a atividade de forma separada, e o João Pedro até treinando em horário alternado em relação ao time que faz essa atividade com o técnico Nicolás Larcamon. Para eu fechar o segundo tempo, Cirilo, 2 jogadores. Você lembra que ontem falamos do Fernando Henrique, ô Cirilo? Sim. Volante? Sim. Está indo para o Vila Nova de Goiás. Tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2025, vai buscar minutagem lá. E outro garoto que está indo para lá é o Juan Santos, zagueiro, cria da Toca, campeão mineiro Sub-20 da Copa do Brasil Sub-20 também, está indo para o Vila Nova de Goiás. Os dois vão então disputar aí o Campeonato Brasileiro da Série B, atletas que estão sendo emprestados pelo Cruzeiro. Cirilo. Emerson Pansieri, com detalhes do Cruzeiro. Ontem comentávamos, né, sobre os atletas que não tiveram oportunidade ainda na Raposa nessa temporada. 2 dos que não tiveram já estão seguindo um novo caminho, que era natural.